Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a pré-história. Primeira coisa, para a gente entender um pouquinho melhor o que é a pré-história, nós temos que entender o que significa esse nome, pré-história. A palavrinha pré, ela significa antes, alguma coisa que aconteceu antes, então seria algo como antes da história. Mas como assim antes da história? Lá no século XIX, quando historiadores europeus eles quiseram nomear os períodos da história da humanidade, eles criaram alguns nomes para a história da Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Eles resolveram dar esse nome de pré-história para tudo aquilo que havia acontecido com o ser humano antes da invenção da escrita. E eles escolheram o nome pré-história, antes da história, porque os historiadores dessa época, eles achavam que a história só poderia ser estudada através de documentos escritos. Então, se um povo não havia desenvolvido a escrita, significava que ele não tinha história. Povo sem escrita igual a povo sem história. Hoje, nós sabemos que não é assim que funciona. Existem outros tipos de fontes que podem ser usadas para estudar a história da humanidade. Fontes visuais, fontes orais, fontes materiais. Então, esse termo, antes da história, ele não é correto. Porém, esse nome ele já é tão utilizado e ele está tão enraizado na nossa cultura que nós ainda usamos pré-história. Mas é importante lembrar que esses povos da pré-história, apesar de eles não terem desenvolvido escrita, eles tinham muita história. Então, a gente já sabe que pré-história é tudo aquilo que aconteceu com o ser humano antes da invenção da escrita. As primeiras formas, os primeiros registros de escrita que se tem notícia, eles datam de aproximadamente 4.000 a.C. Então, tudo que aconteceu antes desse período é a chamada pré-história. Então, numa linha do tempo, a pré-história, ela compreende o período que vai desde o surgimento dos seres humanos a aproximadamente 5 milhões de anos atrás, até o desenvolvimento das primeiras formas de escrita, que em alguns lugares do planeta aconteceu por volta do ano 4.000 a.C. Como a pré-história é um período muito longo, os historiadores eles também resolveram dividir esse período em outros 3 períodos. O período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. Esses períodos eles também podem levar outros nomes, como o período paleolítico ou idade da pedra lascada, o período neolítico ou idade da pedra polida e a idade dos metais. Que é essa idade dos metais. Nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o período paleolítico e na sequência outros vídeos virão contando do período neolítico e da idade dos metais. Vamos lá? Yes! O período paleolítico, então, ele é o período mais longo da pré-história. O período paleolítico, também chamado de idade da pedra lascada, vai do surgimento dos seres humanos a mais ou menos 5 milhões de anos atrás, até a invenção da agricultura ou a Revolução Agrícola, que aconteceu mais ou menos no ano 10.000 a.C. É um período muito longo e foi nesse período que aconteceram grandes revoluções na história da humanidade. Primeiro fato sobre o período paleolítico. Foi nesse período que aconteceu toda a evolução dos seres humanos até chegar à nossa espécie. Então, desde o Australopithecus até o Homo sapiens sapiens, todas as espécies que estão ali no meio, elas surgiram e se desenvolveram ao longo do período paleolítico. O período paleolítico, como eu falei para vocês, ele também é conhecido pelo nome de Idade da Pedra Lascada, porque as principais ferramentas, instrumentos, utensílios dos seres humanos nessa época eram feitos de pedra lascada. Eles pegavam 2 pedras e batiam umas nas outras, lascavam essas pedras para elas tomarem um formato desejado.
uma ponta de flecha, um anzol, algum objeto, algum utensílio que fosse necessário. Por isso, o período paleolítico também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Outra característica importantíssima do período paleolítico é o modo de vida dos seres humanos. Nós dizemos que no período paleolítico, os seres humanos eles eram caçadores e coletores, porque essas eram as principais atividades desenvolvidas por eles. Para obter alimentos nessa época, os seres humanos eles dependiam especialmente da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Por isso que esses seres humanos eles eram nômades. Nômade é uma pessoa que não tem residência fixa, não tem moradia fixa. Ela precisa se deslocar constantemente por algum motivo. No caso dos seres humanos do período paleolítico, eles eram nômades porque eles sempre precisavam se deslocar em busca de alimentos. Eles moravam lá numa região. Quando o alimento naquela região começava a ficar escasso, começava a acabar, eles tinham que se deslocar para uma outra região para buscar esses alimentos. Mas por que eles simplesmente não plantavam o que eles precisavam? Porque eles não sabiam. Eles não tinham o conhecimento, eles não sabiam que quando uma semente cai na terra, vai nascer uma nova planta, uma árvore daquela semente. Então, como eles não conheciam a agricultura, quando o alimento estava acabando, eles se deslocavam. Eles não conheciam a agricultura e nem sabiam que os animais poderiam ser criados, domesticados. Por isso que eles precisavam viver se deslocando constantemente. De quanto em quanto tempo ocorriam essas migrações? Não existe uma datação, um período exato, eles se deslocavam a cada quanto tempo. Não, dependia das condições naturais. Se o alimento acabasse, se passasse por algum fenômeno natural e eles precisassem. Todas as tecnologias desenvolvidas nessa época vinham de acordo com as necessidades dos seres humanos do período. Quando nós falamos de pré-história, é muito comum nós ouvirmos o termo homens das cavernas, porque realmente as pessoas dessa época, elas viviam em cavernas, mas não apenas em cavernas. Esses seres humanos, eles também construíram suas cabanas, feitas com galhos de árvore, com ossos, com couro, peles de animais. Então, apesar de também buscarem abrigos em cavernas, isso nem sempre estava disponível na natureza. Então, eles também construíram cabanas para servir como suas moradias. Foi também no período paleolítico que houveram as primeiras formas de divisão do trabalho. Homens fazem uma determinada atividade e mulheres fazem outra atividade. Isso aconteceu principalmente por conta da necessidade de alimentos que a comunidade precisava e da necessidade das mães estarem próximas dos seus filhos. As mulheres passaram a desenvolver atividades nas quais elas não precisassem se afastar muito tempo das suas casas. Então elas se dedicavam especialmente à coleta e a cuidar dos filhos, enquanto os homens eles se dedicavam a atividades que precisassem ficar fora por mais tempo e também que fossem mais arriscadas, como a caça. Eu falei para vocês antes que os seres humanos da pré-história, eles não desenvolveram nenhum tipo de escrita. Porém, foi no período paleolítico que foram pintadas as famosas pinturas rupestres. Os seres humanos da pré-história, lá do período paleolítico, começaram a pintar com tintas naturais nas paredes das cavernas, cenas do seu cotidiano, rituais, coisas que os historiadores e arqueólogos tentam descobrir até hoje, como essas aqui da Gruta de Lascaux, na França. Aqui no Brasil, as mais antigas pinturas rupestres se encontram no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. São essas pinturas e elas têm aproximadamente 13.000 anos. Mas de tudo isso, a principal descoberta do ser humano em todo o período paleolítico aconteceu há cerca de 500.000 anos atrás. Foi uma invenção que revolucionou a história da humanidade e que é algo útil no nosso dia a dia até hoje.
Estou falando do fogo. Há cerca de 500 mil anos atrás, os seres humanos descobriram como produzir e como controlar o fogo. O fogo é um elemento natural e ele já existia nos raios, tempestades. Mas os seres humanos demoraram muito tempo até descobrir como produzi-lo. E quando os seres humanos descobriram como produzir o fogo, isso transformou completamente a vida dessas pessoas. Porque a partir desse momento, eles puderam cozinhar os alimentos, espantar animais selvagens, se aquecer no frio, iluminar as cavernas, e tudo isso fez com que o ser humano se desenvolvesse cada vez mais rápido e abriu muitas novas possibilidades e melhorou muito a vida dessas pessoas. Por volta do ano 10.000 a.C., foram desenvolvidas as primeiras formas de agricultura. Acredita-se que a agricultura tenha se desenvolvido primeiramente nessa região, que é mais ou menos onde fica hoje o Iraque, aquela região do Oriente Médio, conhecida como Crescente Fértil. Acredita-se que foram as mulheres que descobriram que era possível fazer agricultura. Como elas passavam mais tempo próximas às suas casas, elas começaram a observar a natureza e perceberam que quando uma semente caía no chão, uma nova árvore daquela planta surgiria. E com isso, descobriram que não era mais necessário ficar migrando de um lugar para o outro. E aos poucos, os seres humanos deixaram de ser nômades para se tornar sedentários. Isso é chamado de Revolução Agrícola. E esse é o fim do período Paleolítico. Porque logo depois nós teremos um novo período, o Neolítico ou Idade da Pedra Polida. Até o próximo vídeo.